Várias pessoas elas estão relatando para mim que estão começando a sentir os efeitos emocionais do isolamento e da pandemia agora. Quer dizer, depois de um certo tempo que começou a sofrer os primeiros impactos da pandemia. E o que isso significa? Primeiro, quando a gente recebe os primeiros impactos, é como receber uma notícia ruim. Então, muitas vezes, o significado disso na nossa vida prática, de uma notícia ruim, não é imediato. E a percepção emocional, muitas vezes, é afastada pelo mecanismo de defesa da negação. Só que, no caso da pandemia, ela segue um curso, né? Então, isso se prolonga e os efeitos na nossa vida passam a se tornar mais significativos. Então, uma coisa é você dizer, estou há uma semana de quarentena, estou trabalhando home office, me adaptei, tá tudo legal. Outra coisa, eu falo assim, continuei trabalhando, mas daí um pouco a empresa reduziu o salário. Continuei trabalhando, mas daí a pouco alguém da minha família, ou mesmo a própria pessoa, né? Eu mesma, assim, a pessoa se vê diante da possibilidade de ser demitida. Segue, né? O número de doentes aumenta, o número de infectados aumenta, e aquilo que a gente falava assim, a pandemia, alguém lá na cidade pegou, alguém lá no bairro X, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá longe, né? Mas aí começa a aparecer, começa a aparecer pai, mãe, avó, primo, né? Irmão, começa a ganhar nome, começa a ganhar proximidade. Então, aquilo que num primeiro momento, é grave, intelectualmente eu capto a gravidade, mas emocionalmente não me afeta ainda. Então, por isso, muitas pessoas estão sentindo os efeitos emocionais desse estresse prolongado agora, porque esse estresse vai se acumulando. Às vezes, no primeiro dia, ele é pequenininho, mas quando junta, dia após dia, toda a consequência, né, do estresse, da pandemia, do número de infectados, das notícias nos jornais, na consequência do impacto na sua rotina, no seu trabalho, e mesmo que você não trabalhe, né? Talvez alguém da sua família não ficava em casa porque saía e trabalhava, passou a ficar, a sua dinâmica também mudou. Né? Mesmo você falar, mas eu sempre morei sozinha, sempre fui caseira. Tá, mas você podia ir no supermercado tranquila, você podia ir nas lojas tranquila e não tinha que se preocupar. E aí agora tem uma preocupação a mais na sua rotina. Mesmo quando a gente acha que não impacta a nossa vida, porque estamos em algum grupo economicamente, né, mais protegido, e aí a gente se sente mais tranquilo, mesmo aquelas pessoas que se sentem mais protegidas, mais privilegiadas, essas também sentem o impacto da pandemia. E é importante a gente marcar isso bem, porque existem diversas vulnerabilidades. Né? Então, existe a vulnerabilidade biológica, a vulnerabilidade socioeconômica e as vulnerabilidades dos conflitos familiares, né? Das relações, das vulnerabilidades emocionais. Então, a gente está falando de um impacto que vai se somando às várias questões. Não pode até ser que você não faça parte de um grupo muito vulnerável, mas algum ponto frágil seu, a pandemia tende a pegar. E aí a gente precisa tomar cuidado e reconhecer para também não se exigir ser um super-homem ou uma super-mulher, uma pessoa que está totalmente isenta de sofrimento, porque muitas vezes quando essa pessoa é acometida de um sofrimento, ela não consegue entender de onde veio. E, na verdade, às vezes ela está com uma expectativa muito alta de estar bem.